A mí me toca presentar a Nair Prata, que para mí es una persona muy querida, viene desde Brasil, ha hecho un esfuerzo muy grande por estar con nosotros por aquí, estaba por Europa, coincidió que podía venir aquí a Extremadura, a Badajoz, y aquí la tenemos, así que muchísimas gracias, Nair Prata. Nair Prata es periodista con maestría en comunicación y doctorado en lingüística aplicada, realizó una estancia en la Universidad de Navarra, por eso la vais a poder entender en español, ¿vale? Es decir, un poquito en español. Trabajó durante 18 años en Radio Itálica, en Belo Horizonte. Itachaya, cuidado con el nombre. Es profesora del programa de posgrado en comunicación de la Universidad de Ouro Preto, Federal de Ouro Preto. Y una de las cosas más importantes es directora científica de Intercom, Sociedad Brasileira de Estudios Interdisciplinares de Comunicación, una sociedad que reúne a más de 3.000 investigadores en comunicación en Brasil. Un grupo de 3.000 investigadores, profesores que investigan comunicación. Dentro de Intercom coordinó el grupo dedicado a radio y medios sonoros de Intercom, porque ella es especialista en temas de radio. Ha publicado, además es vicepresidenta de la Asociación Brasileña de Investigadores de Historia de los Medios, es autora del libro, por ejemplo, Web Radio, Nuevos Géneros, Nuevas Formas de Interacción, y ha organizado 25 libros sobre radio y comunicación, además de varios artículos de periodismo radiofónico, nuevas tecnologías. Es una experta en el mundo de la radio y tenemos la suerte de tenerla hoy aquí en Extremadura, así que Nair, muchísimas gracias por venir, por hacer el esfuerzo de estar en la Universidad de Extremadura, porque sabemos que es complicado. Vino esta mañana, se va esta tarde porque tiene que seguir con un congreso en el Algarve, así que gracias por poder encontrarte con nuestros estudiantes, que seguro van a aprender mucho de tus palabras. Buenas tardes a todos y todas. Querido Daniel, es un gusto estar aquí con los profesores, los estudiantes, con Gorka. Es un placer, una alegría estar aquí. Como Daniel comentou, sou de Brasil e sou a diretora científica de la mais grande entidade científica de comunicação de América Latina, que é a Intercom. Temos em Intercom 33 grupos de investigação sobre todos os temas possíveis de la comunicação e eu sou do grupo de rádio e médios sonoros. Então, o tema que les comento hoje é sobre a rádio em el entorno digital, inovação e desafios. ¿Puedo ir? Sí, perfecto. Entonces, el tema de mi charla es la radio en el entorno digital, innovación y desafíos. Noticias sobre... les pido perdón porque voy a leer los slides porque es una... É uma maneira de facilitar a compreensão de meu espanhol. Então, notícias sobre cambios profundos da rádio nos chegam em todo momento. Por exemplo, em Noruega, é o primeiro país em apagar seu sinal de FM. Em janeiro de 2017, a frequência modulada foi rubilada e reemplaçada por DAB, um sistema com melhor sonido e menor custo que la FM. Outro exemplo, as transmissões radiofônicas hoje já não são escutadas em um equipo de rádio. Incluso a palavra rádio parece haver caído em desuso. Quem hoje tem um equipo de rádio em sua casa? Quem hoje tem um equipo de rádio em seu coche? Temos hoje um equipo multimédia com na pantalla imagem e sonido. Em Brasil, em 2013, há 10 anos, se decretou a migração das rádios AM a FM. Foi um decreto governamental que começou esta migração.
Hoy, 10 anos depois, temos quase 1.000 estações de rádio que transmitiam em AM e agora estão em FM. Agora se habla em consumo de áudio, sobretudo por teléfono móvel. O número de teléfonos móveis em todo o mundo é de 8 bilhões. Em la atualidade, 5 bilhões de pessoas têm acesso à internet. Hoje é impossível contar o número de emissoras de rádio difundidas por internet e ou apps em todo o planeta. Em Brasil, temos milhares de rádios difundidas por internet. As rádios online e os sítios de streaming atraem agora os oyentes internautas. Antes falávamos sobre a rádio ao aire ou fora do aire. Os mais antigos é possível recordar quando falamos. A rádio está fora do aire. Pero agora tratamos de rádios online ou offline. As inversões estão cambiando e agora não se pode confiar em la publicidade, la financiação tradicional de las emissoras de rádio. Se han cambiado as rotinas produtivas de la rádio, os perfis profissionais e o modelo de negócio. La rádio tem que adaptar-se a esta nova dinâmica para crescer e prosperar, sendo sustentável, melhorando sua capacidade para gestionar as transformações. Então, a rádio já não é central em la vida diária de las pessoas, como se fuera em los anos 30, 40, que a rádio tinha papel central em la vida das famílias. A rádio hoje está insertada em entorno multiplataforma. Disputa espaço com outros médios. Há uma invisibilidade do médio. O receptor é invisível. Temos hoje uma audição distraída e secundária. Temos hoje oyente conectado em ação. Que é isto? O oyente comenta o que escuta em las redes sociais. O oyente comparte vídeos e enlaces de notícias. Intercambia mensagens por WhatsApp. Envia áudio de música. Recomenda programas. Critica a programação. Hace conexões. Forma comunidades. Então, a rádio é médio que nunca se ha mantenido ao margem de los cambios tecnológicos. A evolução das formas de produção, distribuição e recepção se han projetado em la configuração de los contenidos e das formas de interação com a audiência desde los orígenes centenários del medio. Em o livro La Rádio em la Convergência Multimédia, do professor Mariano Cebrián Herros, em espanhol, o professor Herros falava que o futuro da rádio passa por a análise de 6 variantes. 1. A evolução da inovação de los demás médios de comunicação e serviços. 2. A evolução da inovação técnica da própria rádio. 3. As influências políticas e ideológicas que involucram a rádio. 4. A situação econômica. 5. Os comportamentos sociais da audiência. E, por fim, a situação de acontecimentos. O professor Cebrián Herros falava que a rádio agora vive a terceira transformação. E esta transformação está cambiando o rosto da rádio como la conhecemos hasta agora. Processo que eu chamo de radiomorfose. Explicarei mais adelante o que é a radiomorfose. Desta pluralidade, cada vez mais, o suporte é menos importante. Isto é determinante.
o soporte é cada vez menos importante. Agora temos a diferenciação de los formatos, que se conviertem em mais híbridos. Salimos de uma rádio de massas com entes passivos e geograficamente limitados para chegar a modelos onde a rede é a palavra clave. O que é, então, radiomorfose? Roger Fiedler criou o termo mediamorfoses em 1991, durante um período de estudo na Universidade de Columbia, em Nova York. Com esta terminologia, Fiedler descreve o processo de câmbio em los medios de comunicação em todas suas áreas, direções e departamentos. Fiedler defende que a complementariedade dos médios, es decir, a coevolução, de maneira que os novos médios não implicam necessariamente a desaparição de los previamente existentes, sino na reconfiguração de usos, linguagens e as necessárias adequações ao público objetivo. Fiedler disse que, como em uma metamorfose, se produz a adaptação de los viejos médios a los nuevos médios tecnológicos. Assim, em vez de morir por el princípio de supervivência, el viejo médio busca adaptar-se e seguir evolucionando em seus domínios. Então, é possível afirmar que a mediamorfose de Fiedler é claramente aplicável à rádio. Então, a rádio, nas décadas de 40, 50, através do processo de mediamorfoses, de radiomorfoses, superou o impacto tecnológico do advenimento da imagem com a legada da televisão e buscou um novo linguagem. A rádio não morreu, simplesmente se transformou. Hoje, estamos em princípios do século XXI, a radiomorfose continua e a rádio não vai a morrer com o impacto das novas tecnologias digitais e internet, sino que busca uma readaptação e encontra seu caminho em um novo linguagem, especialmente desenvolvido para os novos médios. Podemos dizer que a rádio, em las novas plataformas, repite as fórmulas e conceitos artesianos, viejos conhecidos do Oriente, pero ao mesmo tempo inserta novos formatos, a la vez que reconfigura elementos antigos em uma mescla que transforma a nova rádio em uma grande constelação de signos sonoros, textuales e imagéticos. Imagéticos de imagem. Não encontrei uma palavra em espanhol que pudiera ter um conceito semelhante a imagéticos, então vou derrer. Então, é uma grande constelação de signos sonoros, textuales e imagéticos. A professora Maria del Pilar Martínez Costa, que foi minha tutora de pós-doutorado em Pamplona, há alguns anos, disse: "El presente e futuro de la tecnologia de la rádio é digital. Este é um caminho sem retorno." Todavia, não está claro o que está por venir. João Paulo Menezes é um investigador português. Afirma que em el futuro a rádio será solo um sítio web. Vamos ver o pensamento de Menezes. Todo va a estar em internet, desde as inversões e os consumidores e a publicidade. Os transmissores de rádio em cima das montanhas serão solo uma fotografia. É um pensamento muito forte. Desta pluralidade, cada vez o soporte é menos importante. Agora temos a diferenciação das formas que se convertem em mais híbridas.
como se ha señalado a investigadora brasileña Nélia Del Bianco. La tendencia actual de la afiliación de los medios tradicionales con el entorno de Internet y dispositivos móviles es innegable. La radio en este entorno se expandió el dial. Su alcance se ha convertido en global. Entonces podemos decir que la radio en la era de convergencia es realmente nueva. El lugar donde la diferenciación entre los medios de comunicación no se produce por el soporte, pero por el formato, y donde coexisten diversas lógicas comunicacionales simultáneamente, algunas impensables hace uns años. Entonces podemos nos preguntar, pero ¿cuáles son los supuestos de esta nueva radio en la convergencia multimediática? Desde el punto de vista de la tecnología, la nueva radio es digital por excelencia, como dijo la profesora Pilar. Desde el enfoque del lenguaje, la nueva radio se basa en la interacción, el usuario como produtor y consumidor de información al mismo tiempo, menor fidelidad del público, la alta segmentación de las estaciones y la presencia de elementos visuales y textuales, además de los sonoros. Voy a hacer una trayectoria muy sencilla de la radio en Internet. Com a chegada da internet, as empresas em geral han começado a criar suas páginas em la red, sendo na interface com o consumidor. La radio vivió o mesmo processo e muitas estações passaram a ter um sítio web com informação sobre a empresa, os locutores, fotografias, tabla de anúncios, etc. Pouco a pouco, a rádio também começou a oferecer a transmissão online, é decir, um novo produto que se poderia ceder de forma simultânea em internet e em el equipo de rádio. A rádio Cliff, no Texas, Estados Unidos, foi a primeira estação comercial a transmitir e vivir contínua e exclusivamente em internet, a partir de setembro de 1995. Em Brasil, a rádio por internet nasceu 3 anos depois de los Estados Unidos. Em 5 de outubro de 1998, começou a funcionar a rádio Totem, a primeira emissora brasileira com presença solo em internet. Em um processo, então, de radiomorfose, com a irrupção da tecnologia digital e a extensão da rede de internet, a rádio se viu obrigada novamente a redefinir seus processos, incluindo o modelo de escuta. Como señala o professor José Luis Oruela, da Universidade de Navarra, os médios cambiam quando cambia a cultura da audiência. E aunque o cambio esté inducido por la tecnología, su naturaleza es más profunda. Tiene que ver con los nuevos modos en los que se produce, se distribuye y se consume la información. Entonces, en este ejercicio de reinvención, la radio ha aprendido que las audiencias cambian de forma muy rápida e que, por esto, seus esforços de inovação devem estar encaminados a melhorar a experiência de los públicos que se constituem em comunidades de relações em el entorno digital. A rádio, podemos dizer, juega com vantagem em este novo cenário, já que sigue sendo um espaço privilegiado de cumplicidade, de proximidade e de interação personal com sua audiência. Antes se subrayaba que a clave do êxito da rádio estava em las apuestas por los contenidos, pero agora podemos afirmar que esta clave se cambia e apuesta por la búsqueda da audiência em los escenarios físicos
y virtuales en los que se encuentran. Entonces, siempre que los periodistas, los investigadores respondiam na pergunta: qual é a clave do êxito da rádio? A resposta sempre foi os conteúdos, pero agora podemos afirmar que é a búsqueda por la audiência, donde as audiências estejam. Llegar a las audiências, hablar com elas, estabelecer diálogo, estrechar a cumplicidade, é o caminho buscado e encontrado por la rádio, que sem abandonar seu desenho tradicional, trabalha por estender-se a novas fórmulas de conversação. Vou fazer agora uma recompilação de produtos e serviços sonoros que mostram esse esforço permanente de la rádio por buscar a audiência em los viejos e também em los novos cenários e plataformas de comunicação. Nosso objetivo é caracterizar o novo modelo de escuta e de consumo de la rádio. Então, a dicha descrição se apresenta em 8 tópicos. Apuestas por suportes alternativos e não convencionais. São 3 exemplos: la rádio para ler, la rádio para andar e la rádio para libar. 2 conteúdos transmédia, a visualização da informação, iniciativas sociais, novas plataformas sociais de emissão, brand radio, reconfiguração de los conteúdos através de novos negócios e expansão e explosão do podcast. Então, apuestas por suportes alternativos e não convencionais. A rádio, para ser escutada através de equipo tradicional, não é sempre a solução encontrada quando se deseja dialogar com as audiências ali onde elas se encontram. Há vários exemplos, incluso pouco convencionais, que lo confirmam. O novo cenário digital da comunicação impulsa uma maior interatividade com os oyentes, promovendo cambio em el modelo radiofônico del que habla Cebrián Herreros. La rádio para ler, que é? Em Brasil, tive uma experiência com a Rádio Rui, Rádio Uirapuru de Itapipoca, chamada de rádio muda de internet. A internet não tinha a capacidade tecnológica de emitir sonido, solo texto. Então, em princípios de los 90, 92, 93, investigadores brasileiros utilizaram uma lista de texto em la web para desenvolver uma série de mensagens emulando o guião de programa de uma emissora. O criador desta peculiar estação foi o professor Antônio Mauro Barbosa de Oliveira. A Rádio Rui tinha slogan: Rádio Irapuru de Itapipoca, the new leader of the world. Então, a estação teve 55 programas enviados a cada viernes por la tarde. Havia personagens apresentadores para facilitar a identificação de los usuários leitores em el programa. Em la apertura de los programas de la emisora, el locutor señaló: la Radio Rui es la única radio que no habla, pero es escuchada. Então, é o que chamamos la rádio para ler. 2, la rádio para andar. É de minha cidade, de Belo Horizonte, região central de Brasil. Temos uma foto de los estudiantes com la rádio para andar, chamada Rádio Pedal, que tem o slogan Informação em Movimento. Que é a Rádio Pedal?
é um veículo de 3 ruedas equipado com um altavoz instalado na parte posterior. Em esta estrutura se transmitem os mensajes grabados em el estudio por los estudiantes de la Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares. La Radio Pedal camina por las calles de Belo Horizonte emitindo músicas, contando as notícias de la escuela e da la comunidade, com el acompanhamento de los estudiantes e residentes del lugar. Durante os intervalos de las classes, também se emite la radio. Então, la radio para ler, la radio para andar, e agora la radio para... La outra foi la radio para andar, e a radio para levar. Está errado. La radio para levar. Sim, sim. É uma experiência de Espanha. La radio é uma rádio itinerante, uma experimentação espanhola, com o slogan: uma mula, uma careta, um emissor de PM, micrófonos e muito caminho por delante. Foi uma expedição em 2013 que se sucedeu de maio a junho no sul de Espanha, por um periodista chamado Alejandro Pérez, que estudou periodismo e econômicas em Madrid e decidiu fazer uma série de programas e reportagens com pessoas que não tinham acesso a los medios. Em las viajes, Alejandro se quedava em cada pueblo durante 2 ou 3 dias e identificava as pessoas para entrevistar e elaborar suas reportagens. Mais tarde, Alejandro montava seu equipo técnico, que é um estúdio portátil, a emissora, a antena, etc., com um megáfono recorria ao pueblo anunciando a que hora começava o programa e em que frequência, puesto que em cada pueblo era diferente. Os programas se emitiam em direto em cada localidade. Então, são as experimentações inusuales. Agora temos os conteúdos transmédia. A professora Pilar Martínez Costa comenta que o término transmédia pode ser entendido como uma técnica narrativa que consiste em contar uma história através de múltiplas plataformas e formatos, utilizando os recursos próprios de cada médio para desenvolver e expandir a história, incluindo a participação e contribuição dos usuários. Um exemplo de Brasil é a radionovela Herança de Ódio. Que é esta radionovela? Em Brasil, tivemos uma telenovela. Em Brasil, as telenovelas são muito populares. Havia uma telenovela chamada Eta Mundo Bom. E a história transcorre em los anos 40, 50, anos dourados da rádio. Como parte da história televisiva, os personagens escutavam uma radionovela chamada Herança de Ódio. A telenovela foi produzida por TV Globo, a mais grande empresa de televisão de Brasil e uma das mais grandes do mundo. Como uma estratégia transmédia, TV Globo decidiu produzir e transmitir a radionovela também ao público real, através de Rádio Globo. Desde então, e 3 vezes a la semana, a população brasileira seguiu em la rádio as tramas de Herança de Ódio, que tanto fascinavam a los personagens de Eta Mundo Bom. Então, Herança de Ódio ganhou um espaço próprio, uma história própria, uma produção própria. Atores, atrizes, cenários, como se diz, as roupas, o vestuário próprio também. A radionovela também estava disponível em áudio e vídeo em la página web do grupo.
Há que destacar que cada uma das três plataformas, TV, rádio e internet, utilizavam um modelo de comercialização diferente. Então, são os novos modelos de negócio de que falava o professor Cebrián Herreros. 3. A visualização da informação. A rádio hace esforços também por utilizar o linguagem de outros suportes e oferecer conteúdos añadidos para as novas audiências em las novas plataformas. Por exemplo, com o uso complementar de dados, que, como señala Jeff Jarvis, são uma nova e crucial oportunidade para os médios informativos, que encontram em eles a oportunidade de recabar, analisar e apresentar o contexto da informação de atualidade. O exemplo também é de Belo Horizonte. Esta é a Rádio Itatiaia, uma das maiores rádios brasileiras, hace agora experimentações em el campo visual. A emissora ha ganado um novo espaço físico e se parece cada vez mais a um estúdio de televisão. Mirem as fotos. Parece um estúdio de televisão, não um estúdio de rádio. Todos os programas da rádio, durante as 24 horas, se transmitem em vivo em YouTube, com interação em tempo real com a audiência. Então, é a Rádio Itatiaia, que transmite em áudio e também em vídeo. 4. As iniciativas sociais. A rádio sigue estando presente em las situações de emergência, poniendo em relação a las comunidades afetadas. A investigadora brasileira Valci Zuculotto comenta: a prestação de serviços com o objetivo de apoiar a las poblações em sua vida cotidiana é uma das vocações da rádio. Exemplo, vem de Chile, o receptor de rádio solar. Chile é um país que concentra 30% de toda a energia sísmica mundial. Quem foi ao Chile presenciou como se um terremoto. Sim, eu fui e presenciei um terremoto. A rádio tem um papel fundamental quando outros meios de comunicação não podem chegar à população. A Oficina Nacional de Emergência de Chile fabricou um receptor de rádio solar que forma parte do kit de emergência das famílias chilenas. O receptor de rádio recebe transmissões de FM em um cartão que pode ser doblado e almacenado de fácil distribuição entre a população e com energia garantizada por el papel solar com el que está fabricado. Mirem as fotos. É a rádio FM de cartão com energia solar. 5. Novas plataformas sociais de emissão. Además del tradicional equipo de escucha radiofónica e las emisiones a partir de internet e las aplicações em smartphones, a rádio encontra agora novas plataformas de transmissão em espaços originalmente pensados para a comunicação interpessoal ou para as redes sociais. Exemplos: Rádio Voz, de Brasil. O reportero Marcos Ward criou uma rádio que só existe em um grupo em WhatsApp, chamada Rádio Voice. À medida que cada participante do grupo solicita a execução de uma canção, Marcos habla sobre a solicitud e envia a música a todos. Assim, os oyentes descargam e escutam a música. Para divertir que o programa se iniciará, o locutor cambia o estado do grupo de rádio em el aire
e quando cambia, vuelve de novo a la posição off. Para participar na programação, qualquer pessoa pode enviar mensagem a este número que participe da Rádio Voice. Eu participei por muitos anos, depois me quedei muito ocupada, não foi possível continuar. Outro exemplo de Brasil é a Rádio Zap. Os alunos de periodismo da Faculdade Cearense, em Brasil, também criaram emissões de rádio por WhatsApp, a Rádio Zap. A faculdade tinha uma rádio tradicional que transmitia os intervalos das classes, mas houve uma reforma e as cajas de sonido foram cambiadas. Então, os alunos decidiram criar programas de rádio breves, de hasta 2 minutos, para os intervalos entre classes, com emissão por WhatsApp. A proposta consistiu em unir o humor a linguagem mais informal, además de ser um espaço de experimentação para os estudantes. Em las fotos temos o estúdio e o programa em móvel. Outro exemplo é a rádio LFM, também de Brasil, em Facebook, que se ha convertido em uma plataforma de transmissão radiofônica. Uma rádio em la rede social, a rádio LFM é uma rádio em la rede social hecha para o público feminino. Foi a ideia do empresário brasileiro Vladimir Batalha, que criou a rádio LFM para oferecer companhia às mulheres. O conteúdo é integralmente dedicado às mulheres, com 9 programas sobre temas muito diferentes, como tecnologia, juegos, vida financeira, inversões e as finanças personais. A programação não tem uma emissão regular ao ar, sino que se apresenta em formato podcasts para sua escuta ou descarga à demanda. Cada vez que um novo programa está disponível para sua emissão, seu perfil de Facebook advierte a los usuários da página. Também em Facebook, o Relevant Radio é um exemplo de Estados Unidos. Facebook também é o caminho encontrado por Relevant Radio, emissora da Igreja Católica estadunidense, para legar a los jóvenes. O print é de Facebook de la rádio. Además do perfil com conteúdos em la rede social, la rádio utiliza Facebook para transmitir a missa, uma estratégia bastante inusual. O diretor da emissora, Padre Francis Hoffman, dijo em uma entrevista: "Donde encontramos oyentes jóvenes em las redes sociales. Aí é donde llegamos a eles. Basta sair a la calle e ver que lo que tienen en la mano, um teléfono móvel. Nós outros já estamos ali." Esse é o pensamento do Padre Hoffman. 6. La Brand Radio. É possível señalar a configuração de um novo entorno radiofônico em el âmbito corporativo, como as emissoras desenhadas para empresas específicas, constituindo o que se conhece como Brand Radio. A Brand Radio, ou rádio corporativa, eu conceituei com Henrique Martins, conceptuamos a rádio corporativa como: pode ser entendida como uma estação hecha à la medida para uma empresa em particular, seguindo os preceptos de sua cultura organizacional. Um exemplo de Brasil, a Rádio Luiza. A Rádio Luiza é de uma empresa, uma grande empresa brasileira chamada Magazine Luiza, uma das mais grandes de Brasil, que conta com quase 740 tiendas e 8 centros de distribuição em todo o país,
Vende muebles, eletrodomésticos, eletrônica, regalos, joguetes informáticos, etc. Em 2005, a companhia criou canais específicos de comunicação, Rádio Luiza, TV Luiza e Portal Luiza. A Rádio Luiza funciona 24 horas do dia com um software que foi desenvolvido por uma empresa chamada Shasta Music, de acordo às características específicas de Magazine Luiza. O público da rádio é o empregado de Magazine Luiza. Não é o comprador, é o cliente, pero é o empregado, é o público objetivo. E a programação tem a função de entretenimento, pero também notícias e informação institucional. Em total, a rádio envia programação a quase 800 pontos, chegando ao redor de 30.000 pessoas, com mais de 23.000 oyentes em las tiendas e mais de 5.000 em los centros de distribuição. Em las tiendas e centros de distribuição, Rádio Luiza não tem um sítio web, só um ícone em la página web de Magazine Luiza e, quando se ativa, transmite o conteúdo de la estação. A nós não é possível aceder à Rádio Luiza, só em las tiendas de Magazine Luiza em Brasil, porque está em intranet. Outro exemplo de Brasil, a rádio CCR-FM. É uma estação de rádio brasileira que transmite a los usuários de uma carretera especificamente. CCR-FM, estação que opera exclusivamente em la carretera Presidente Dutra, que conecta os estados de Rio de Janeiro a São Paulo em um trajeto de 402 quilômetros. A rádio está gestionada por la empresa concessionária da autopista, La Nova Dutra, que ganhou a licitação para operar a rádio quando assumiu o controle administrativo de Dutra. A rádio funciona em la frequência FM para toda a longitude da carretera e ha especializado sua programação em prestar um serviço aos condutores em trânsito. A campanha publicitária que ela promociona está estruturada em torno ao conceito "La única carretera que habla contigo". É muito interessante este slogan. 7. La reconfiguração de los contenidos a través de novos negócios. Eu hice minha instância pós-doctoral com professora Maria Del Pilar exatamente sobre este tema, os novos modelos de negócio da rádio, porque me gusta muito estudar e investigar este tema. Novos modelos de negócio estão impulsando a rádio e a diversificação de produtos parece ser o caminho encontrado por muitas emissoras para ter sustentabilidade ante lo incierto. Se pode señalar ao menos duas maneiras de la diversificação de produtos. Dentro do próprio negócio da rádio. 2. Apertura a possibilidades não diretamente relacionadas com a rádio. Vamos a exemplos. Diversificação de produtos com o negócio radiofônico e de los medios. Um exemplo de Brasil é a Web Rádio pelo Mundo. A emissora começou como uma proposta tímida em agosto de 2004, quando 3 periodistas brasileiras, 3 mulheres, decidiram unir forças e criar a Web Rádio pelo Mundo. A emissora teve um grande êxito, principalmente entre os jovens. Pero para garantizar a sustentabilidade da estação, a empresa se convirtió em uma agência de produção de conteúdo digital. A emissora não vendia publicidade, não tinha um intervalo comercial, pero as inversões eram por intermédio da agência de produção de conteúdo digital, com operação em 6 segmentos: produção e transmissão da rádio pelo mundo, criação e produção de TVs corporativas,
criação e produção de rádios corporativas, planificação, criação, produção e desenvolvimento em el entorno digital com foco em la internet e os meios digitais alternativos, criação e produção de conteúdo para teléfonos móveis e produção de conteúdo digital. Então, as inversões não foram por la tradicional publicidade. E outro exemplo de la Rádio Itatiaia, Itatiaia Radio Bar, que é a abertura a outros negócios não relacionados com a rádio, que a Rádio Itatiaia hice bar chamado Itatiaia Radio Bar. Belo Horizonte é conhecida como a capital brasileira dos bares. Então, criar bar a ser bar foi a tarefa da Rádio Itatiaia. La Rádio Itatiaia centra sua popularidade e êxito de audiência em los programas de deportes, especialmente o futebol. Em 2014, a estação criou bar com sua marca, chamado Itatiaia Radio Bar, para canalizar e receber os amantes do futebol. O bar tinha, o bar está cerrado agora, a capacidade para 250 pessoas, eventos como concertos, stand-ups, conferências, mesas redondas sobre diversos temas, programas ao público feminino e cursos, entre outras atividades. Em este espaço, criado para o entretenimento, pero também para fortalecer a marca e fidelizar a audiência, o público também podia ver os partidos de futebol em la pantalla LED mais grande de nossa cidade. Lo último, por fim, a expansão e explosão do podcast. É assunto para uma assinatura. Não é para 2 minutos. Pero vamos lá. Os podcasts são claramente identificados como uma das tendências em el desarrollo de novos conteúdos da rádio digital. Tras o êxito da primeira temporada de Serial em Estados Unidos, grupos de comunicação como The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal han decidido invertir em el desenvolvimento de podcasts centrados em atrair ingressos e oyentes a grande escala. Dados de Brasil. A porcentagem de internautas que escutam podcasts cada semana por país, Brasil está em primeiro lugar. O promédio global é de 20,4%, Brasil tem 37%. A porcentagem de internautas que escutam podcasts cada semana. Em segundo, Indonésia, depois México. Estados Unidos está em sétimo. Brevemente, 10 estatísticas sobre o podcast. Brasil é o terceiro país que mais consome podcasts em el mundo, detrás de Suécia e Irlanda. Quase el 60% de los consumidores estadunidenses maiores de 12 anos escutam podcasts. El 74% de los usuários de podcast em todo el mundo escutam podcasts para aprender algo. El momento favorito del público para escuchar podcast é em el tráfico. El móvel é o dispositivo preferido para consumir podcasts. Em los Estados Unidos, o promédio de oyentes semanais de podcasts é de 8 por pessoa maior de 12 anos. Em los Estados Unidos, se espera que os especialistas em marketing gastem mais de 2.000 milhões em anúncios de podcasts em el próximo ano, 2023. E para 2025, está mais cerca de los 3.000 milhões de dólares. A maioria de los países vem aumentar a participação de los programas de podcast cada ano. A plataforma preferida para consumir podcast em el mundo é Apple Podcast.
Por fim, podcasting se converterá em uma indústria mundial de quase 95 mil millones de dólares. Entonces, los casos recopilados demuestran que la radio permanece activa en la reinvención de las formas en que dialoga con su audiencia, que encuentra en los nuevos lenguajes y soportes nuevas maneras de construir e consolidar suas comunidades de oyentes e usuários. A continuação, proponemos um quadro que compara de maneira sintética as características do modelo tradicional e do modelo convergente e digital de comunicação radiofônica. Assim se dá lugar a um novo modelo de escuta e consumo radiofônico que combina estrategicamente as características de los entornos de comunicação tradicional e digital para dar resposta a los diferentes tipos de escuta de la actualidade. Vamos ao quadro. Modelos de comunicação radiofônica. Então, se temos o modelo tradicional de comunicação radiofônica e o modelo convergente e digital de comunicação radiofônica. Temos palavras-clave de cada de los modelos. Empezamos por público. O modelo tradicional de comunicação radiofônica, a palavra clave era público. Hoje, a palavra clave é comunidade. Esta é a palavra clave de hoje. Antes, em o modelo tradicional, a palavra-clave era massivo. Hoje, a palavra-clave da rádio convergente e digital é personalizado. Antes, a palavra-clave era receptor. Hoje, a palavra-clave é distribuidor, produtor. Hoje, o público produz e distribui a informação. Antes, a palavra-clave era vertical. A rádio hoje é horizontal. Antes, a rádio era linear e sincrônico. Hoje é não linear e diacrônico. Antes, a palavra-clave era continuidade. Hoje é fragmentação. Antes, a palavra-clave era proximidade. Falávamos muito sobre a rádio de proximidade. Hoje, a palavra-clave é engagement. É o que buscamos todo o tempo com as nossas transmissões. Antes, a palavra-clave era sintético. Hoje é expandido. Antes, a rádio tinha solo áudio. Hoje, a rádio é multimédia. Antes, a palavra-clave era cerrado. Hoje, a rádio é aberta. Por fim, a rádio era estandarizada. Hoje, a rádio é essencialmente experimental. Muitíssimas graças a todos. Estão meus contatos. Estou disponível quando desejam. Muchas gracias, Nair Prata, por tu esfuerzo en hablar español. Creo que ha sido muy interesante ver el recorrido de la radio y este último cuadro yo creo que es el que tenemos todos que tener claro porque ha definido muy bien cómo se ha transformado la radio en estos últimos años, en estas últimas décadas. Si tenéis alguna pregunta rápida, porque si no pasamos a Gorka, que está por aquí. Javi, ¿alguien más? Hagamos una ronda. Venga. Pregunta Javi, pasamos con Gorka, ¿vale? Bueno, en primer lugar, Nair, darte las gracias por haber venido aquí desde Brasil. Venías, ¿no? Desde Brasil has venido aquí. Tiene mucho mérito. Habías hablado antes de eso que llamabas radiomorfosis. Yo creo que ya la estamos viviendo. Yo creo que ahora es cuando realmente estamos viviendo ese proceso de radiomorfosis, porque ahora es cuando muchísimo más jóvenes, aquí en España se ha notado mucho, se han enganchado
al fenómeno de los podcasts, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, está el ejemplo de un podcast que no sé si habrás escuchado aquí, que se llama Estirando el Chicle, que es un podcast, pues bueno, donde se van hablando de temas juveniles, de temas sociales y tal. Entonces, yo creo que estamos en la época dorada de eso que llamamos de eso que tú llamas radiomorfosis. No sé qué piensas tú. Sí, sí, es esto. Oi? Sí, es esto. La radiomorfosis es esencialmente el momento que vivimos hoy. Tenemos hoy la radio AM, la onda média. Tenemos la radio FM. Tenemos el podcast. Tenemos la brand radio. Tenemos la radio por apps. Tenemos la radio por WhatsApp. Tenemos la radio por Facebook. Tenemos la radio por web, solo por web. Tenemos la radio que está en la antena, en las ondas hertzianas, las suelas hertzianas, y está también en la web. Correcto. Então, tenemos hoy muitos formatos que coexistem e que não é necessário que se sobreponga al otro para que no exista más. Entonces, eso es la radiomorfosis.